Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, Thiago Fontes, canal Vascaíno do Cerrado, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos bater um papo, trocar uma ideia, atualizações sobre tudo que tá pegando no Vasco da Gama. Tô aqui com a camisa que eu comprei lá na Barreira, tá? De um camelô, sim, não é uma camisa oficial do Vasco. É uma camisa de um cara que inclusive é seguidor do canal, ficou surpreso quando eu entrei lá, porque eu tava com a camisa de manga comprida, um calor infernal. Fui de manga comprida e blazer, porque eu para levar minha bateria, minhas coisas. Tava lá muito sol, falaram que tava chovendo muito no Rio de Janeiro. E aí, meu amigo, eu tive que comprar isso aqui que eu tava passando mal. Comprei uma camisa cavada e comprei o bonezinho lá, com muito orgulho da galera que trampa ali, que trabalha na Barreira do Vasco, tá? São trabalhadores dignos e que merecem respeito. Vamos falar de Vasco da Gama. Antes, pedir para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, deixa o hype. Vamos falar de Vasco. O elenco do Vasco se apresenta ou se reapresenta no dia 5 de janeiro no CT Moacir Barbosa. É assim, é uma parada curta para o Natal e Réveillon. Volta porque já tem Campeonato Carioca. No dia 14 de janeiro já começa o Campeonato Carioca. E no dia 28 de janeiro já começa o Campeonato Brasileiro. Então tem que voltar para poder fazer exames, né, no dia 5 e já começar a treinar para estar em forma, para estar aptos para começar a temporada. Lembrar que o Campeonato Carioca, o Vasco deve iniciar com um time alternativo, mesclar uma molecada com jogadores que não são do time titular, para poder iniciar as 3 primeiras rodadas do Campeonato Carioca e já ter um time já titular no Campeonato Brasileiro. A gente pega o Mirassol jogando em São Paulo, o Mirassol que tá sofrendo um desmanche aí, tá? Já o zagueiro James indo pro Fluminense, o Danielzinho foi pro São Paulo, meia. Alguns jogadores como o Reinaldo, lateral, renovou, o técnico sofreu ali, né? Teve uma sede do Botafogo para o técnico do Mirassol ir para o Botafogo, ele recusou, preferiu ficar no Mirassol. Enfim, a gente já tem que estar com o time já na ponta dos cascos, dia 28 para a estreia do Campeonato Brasileiro. Comeu mosca, sabe o que vai ser a temporada, né? Não pode dar mole no início para depois estar a gente sofrendo no final, correndo atrás para poder conseguir vaga de Sul-Americana ou não cair para a segunda divisão, que é uma novela para o torcedor vascaíno que se repete todo final de temporada. Então, dia 5, reapresentação, e nessa reapresentação provavelmente teremos as voltas do Lucas Piton, né, que se lesionou na reta final da temporada, e do Adson, que fez uma nova cirurgia. Os dois devem já se apresentar junto com o elenco para treinar com bola, para treinar. No dia 5 acho que nem tem treino, né? Mais é exames, né? Mais é questão de academia e exames, mas aí a partir do dia 5 a gente já tem aí o Piton e o Adson treinando junto com o elenco, um elenco que até agora não apresentou reforços, e a barca do Vasco, que até agora só teve uma saída, que é o Jean David, o chileno que meteu o pé, já teve contrato rescindido, e aí é uma expectativa para quem é que vai sair. O outro é o Paulinho, que o contrato vence agora em dezembro, não fica, esse está sendo especulado no Atlético Mineiro, já falaram no Grêmio, agora Atlético Mineiro. O Paulinho pode jogar aí no time da Série A, né? E não tem barca e não tem contratação. Saiu uma informação hoje do Atenção Vascaínos que o Vasco está negociando, ou com negociações avançadas, com o camisa 8, um volante que vai ser muito bem aceito pela torcida. Ele é brasileiro, joga no exterior e é um jogador de parar aeroporto. Pode ser um jogador que tenha passagem, ter saído do Vasco, né? Então não sei quem é que é esse jogador, mas está aí uma informação trazida pelo Atenção Vascaínos que o Vasco está com uma negociação avançada com esse camisa 8 e que é um jogador que vai ser muito bem quisto aí, essa contratação, pelos torcedores do Vasco. Vamos torcer para que isso aconteça de fato, né? É claro, o torcedor tá chateado, tá puto, porque tá demorando. Você tá vendo todos os times se movimentando. O Fluminense tá aí atacando o mercado, tá contratando jogador do Mirassol, tentando trazer jogadores do Atlético Mineiro, tá tentando o Hulk, tá tentando o Aranda, o Fluminense, né? Todos os times estão aí no mercado se movimentando e o Vasco comendo mosca. Então isso deixa o torcedor irritado. Eu prefiro que demore e traga jogadores para resolver do que demorar. Não, o pior é demorar e trazer um monte de aposta e refúgio. Esse é o grande problema do Vasco, né?
E ainda tem essa situação da venda, né? Que aí saiu aí que o Pedrinho, o grupo do Pedrinho, deve entregar mesmo para o filho do Zé Lamáquia, o Marcos Faria Lamáquia, a venda das ações da SAF do Vasco. E aí tem uma informação nova trazida pelo jornalista Dantesco, é de que o Marcos Lamáquia deve assinar um memorando de entendimento ou de intenção de comprar o Vasco já nos primeiros 3 meses do ano de 2026, tá? Então, em janeiro, fevereiro, já deve sair essa assinatura confirmando o interesse ou os primeiros passos para a entrega da SAF do Vasco, do futebol do Vasco, para o Marco Faria Lamáquia. Lembrar, mais uma vez, foram 80 milhões de empréstimo com a Crefisa o ano passado, mais um empréstimo que o Vasco pretende fazer no início do ano. Eu estava vendo ontem o canal do Laureano, né? Meu amigo Laureano, lá do canal Alexandre Laureano, e aí ele estava falando uma coisa que me deixou assim meio pensativo. Falou assim, se não tivesse uma empresa bancando por trás, igual a Crefisa está bancando, o Vasco já teria vendido o Ryan. O Vasco não teria segurado essa proposta. Por mais que o Ryan não tenha interesse em jogar no futebol russo, é claro que se tivesse pintado uma oferta de 200 milhões de reais, o Vasco matando cachorro a grito, precisando de dinheiro para pagar salário, contratar jogadores, o Vasco já teria vendido o Ryan se não tivesse respaldo. Então eu concordo com ele, tá? Alguma coisa de respaldo tem por trás que está segurando o Ryan, para o Ryan não ser vendido. O Ryan pode ser uma venda de 300 milhões, uma empresa que vai pagar 2 bilhões em 5 anos, você já entrar com uma venda de um jogador de 300, 400 milhões, com o name right de 500 milhões, que é o nome na fachada de São Januário. O que eu falei, né, cara? O Vasco ia faturar acima de 1 bilhão, se você contar aí name right, venda do Ryan, e faturou com bilheteria. O novo patrocinador master, que é uma informação que eu ia trazer nesse vídeo também, o Vasco tá fechando, é com uma Bet também. Saiu a Betfair, e o novo patrocinador master, que não foi revelado o nome, é uma Bet, e o Vasco pode ter ali um acerto na casa de 70 milhões de reais por ano. É muita grana. Agora, eu não vou ficar mais aqui, eu me estressei, tava falando com a galera, meus amigos no grupo, eu não vou ficar mais me estressando, porque eu tô vendo que eu sou o único que tá aqui dizendo que o Vasco é viável, que o Vasco não precisa ser vendido, que vai entrar uma grana do caramba no Vasco. Só que a galera da política, porque aí tá misturando os politiqueiros, tá misturando o torcedor, a galera da política que é contra o Vasco ser vendido, que quer ali que o grupo, o seu grupo ou o seu político entre no lugar do Pedrinho nas eleições, essa galera tá fazendo o discurso que o Pedrinho quer pro Vasco ser vendido. Não presta, é um lixo, era para ter caído para a segunda divisão, chegou na semifinal e na final da Copa do Brasil por acidente, né? Se tivesse mais 2 rodadas no Campeonato Brasileiro a gente tinha caído, tá tudo um lixo. Então eu não vou ficar mais dando murro em ponta de faca, cara. Não vou, tô me estressando, tá me fazendo mal. Ver grupos, ver mensagens em rede social, ver vídeos de uma galera falando que nada presta, eu falando, cara, um cara que nunca geriu porra nenhuma, levou o Vasco a uma semifinal de Copa do Brasil, uma final de Copa do Brasil, a gente se mantém na primeira divisão, é mesquinho a gente pensar nisso, né? Só se manter na primeira divisão, vamos disputar de novo uma Sul-Americana, batendo na trave para uma pré-Libertadores. Se a gente tivesse um pouquinho mais de competência, gente aí que entende mesmo dessa parada, né? Gestores profissionais, a gente não precisava ser vendido, cara. A gente não precisa ser vendido. É grana que vai entrar aí, que dá pro Vasco se manter, que é 2 bilhões em 5 anos, cara. 400 milhões por ano. Só o Ryan, 300 milhões, só o Ryan, a venda do Ryan, 300 milhões, grana aí que vai entrar, como eu falei, de tudo que eu falei, não vou ficar repetindo aqui. Então o Vasco é viável, mas eu não vou ficar mais fazendo esse discurso sozinho de que o Vasco é viável. Essa galera aí que tá fazendo o discurso de terra arrasada, que nada presta, que é um lixo, cadê as contratações, vamos cair, era para ter caído, não era nem para ter chegado na semifinal de Copa do Brasil, foi acidente. Parabéns, cara. Você está fazendo tudo que o grupo do Pedrinho quer. Fazendo um esforço danado para o Vasco ser vendido. Eles meterem a comissão no bolso e meter o pé. Porque é o que vai acontecer no Vasco da Gama. Eleição no Vasco, política, isso cansa pra caramba? Cansa.
Cansa, eu concordo. Eu tô de saco cheio de política e de politicagem, de grupo político, de eleição. Tô de saco cheio, tô de saco cheio. Eu vivi isso aí, apoiando grupos de oposição que depois se juntaram em canais, em vagabundos falando mal de mim, e eu que lutei contra tudo que fizeram no Vasco. Então isso só me fez afastar ainda mais desse nojo que é a política do Vasco. Nojo, tirando algumas pessoas, raras exceções, é um nojo a política do Vasco, né? Então, é triste, mas a eleição, por mais que você não acredite, 4 anos, mais 4 anos ou 3 anos, você pode escolher ali um novo presidente. A partir do momento que vendeu, acabou, filho. E não vai acontecer o que aconteceu com a 777 mais não, tá? Se lá na frente estiver insatisfeito com o dono, se o dono estiver usando o Vasco só para ganhar dinheiro e não tiver resultado, não adianta você dar chilique, não adianta você chorar, não adianta você ir para as redes sociais falar revende para outro, não adianta, vai ser do jeito que eles quiserem porque não sai. Então, sim, eu não vou ficar dando murro em ponta de faca. Se você acha realmente que o Vasco não é viável, que não adianta, que não há evolução, eu vi aí, ó, andou a reforma de São Januário, andou a questão do name rights, andou a questão do novo patrocínio, vai chegar a Nike, a gente conseguiu chegar numa final de Copa do Brasil, a gente se mantém na primeira divisão, daqui a pouco a gente está disputando uma Libertadores, mas se isso tudo para você não vale nada, se o Vasco é esse lixo mesmo que você desenha nas redes sociais, nos grupos ou em canais, fazer o quê, né? Então vamos vender essa porra, vende essa desgraça, entrega na mão de um dono, manda a politicagem, os grupos políticos pra casa do caralho e entrega o Vasco à sorte. Né? Porque eu não vou ficar dando murro em ponta de faca aqui, eu não vou ficar fazendo discurso, eu não vou ficar discursando no deserto sozinho de que o Vasco não precisa ser vendido, que o Vasco é viável. Eu não vou ficar fazendo isso para você que é contra a venda do Vasco ficar trazendo cenário de terra arrasada. Se você acha realmente que o Vasco não presta, que o cenário é de terra arrasada, então você está contribuindo para o Vasco ser vendido, tá bom? Então que venda essa porra e que se foda o teu político de estimação. Comenta, curte, tamo junto. Desculpa o desabafo, que tá dando no saco isso também. Fique com Deus, saudações vascaínas.